Em Lisboa, no dia 12 de junho de 1985, Mário Soares assinava o Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia e Portugal mudava para sempre o rumo da sua história. Não era apenas uma assinatura, era um compromisso: adotar as leis e normas europeias e afirmar perante o mundo os valores da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos, valores que Portugal conquistara uma década antes. A partir desse momento, começava uma nova história. Uma história de transformações profundas. Uma história que ainda está a ser escrita. Boa noite. Hoje foi um dia diferente. Portugal entrou na CEE. No dia 1 de janeiro de 1986, concretizava-se um objetivo que durante anos pareceu inalcançável. Após quase uma década de negociações, Portugal tornava-se membro da Comunidade Económica Europeia. Era um país ainda a consolidar a democracia. A Revolução de Abril tinha acontecido há apenas 12 anos. Um país com desafios económicos sérios e uma estrutura ainda frágil. E foi precisamente esse país que fez uma escolha corajosa. Não apenas resolver as dificuldades do presente, mas afirmar uma visão de futuro. Um Portugal aberto, moderno, integrado num projeto europeu de paz, prosperidade e cooperação. Era o início de uma transformação que iria mudar tudo e que começa aqui. A adesão à CEE não foi apenas uma decisão económica, foi, acima de tudo, uma escolha política. Portugal chegava de uma ditadura de quase 50 anos. Integrar a Europa significava consolidar a democracia, ancorar o Estado de Direito e garantir que o retrocesso não seria possível. Mas significava também partilhar a soberania. As decisões deixaram de ser tomadas apenas em Lisboa. Passaram a ser negociadas em Bruxelas, com voz, mas também com compromissos. Portugal ganhou lugar à mesa europeia, aprendeu a influenciar, a negociar, a liderar, como fez durante as suas presidências de Conselho da União Europeia. E foi nesse espaço político comum que encontrou, também, uma identidade renovada no mundo. As mudanças não tardaram a chegar à economia. O comércio com outros países aumentou, entrou mais investimento estrangeiro e as empresas portuguesas foram obrigadas a modernizar-se para sobreviver. Parte decisiva desta transformação foi financiada pelos fundos europeus, milhares de milhões de euros aplicados em infraestruturas, empresas e formação, que impulsionaram o crescimento do produto interno bruto português e aproximaram Portugal dos padrões europeus. A estrutura da economia foi também mudando. A agricultura e o setor primário perderam peso e os serviços e o setor terciário tornaram-se o verdadeiro motor da atividade económica. Em 2002, a adoção do euro trouxe estabilidade monetária e inflação controlada, mas também se deu o controle da política económica nacional, uma independência que, anos depois, tornaria Portugal mais vulnerável a crises como a de 2008. Durante décadas, Portugal foi um país de contrastes profundos. Litoral e interior, cidade e aldeia, centro e periferia. A adesão à CEE veio desafiar esse desequilíbrio. Com o acesso aos fundos europeus, o país entrou numa fase de modernização sem precedentes. Construíram-se autoestradas, expandiram-se redes de transporte, chegou saneamento básico a lugares onde nunca tinha chegado. O território aproximou-se fisicamente e simbolicamente. Mas as transformações não foram só de betão e asfalto. Surgiram políticas de proteção da natureza, práticas de planeamento urbano mais sustentáveis e uma nova atenção ao ordenamento do território. Portugal começou a pensar no seu espaço de forma mais estratégica. O resultado é um país mais conectado, mais urbano, mais integrado na Europa. Os desafios persistem, o interior continua a perder população e as assimetrias regionais estão longe de estar resolvidas, mas pela primeira vez, Portugal tem as ferramentas para enfrentar. A transformação chegou também àquilo que não se vê imediatamente: ao conhecimento, à formação, às oportunidades de uma geração inteira. Com acesso aos fundos europeus, Portugal investiu de forma significativa na construção e requalificação de escolas, na formação de professores e na modernização dos currículos. A taxa de escolarização aumentou de forma expressiva e o acesso ao ensino superior, que em 1986 era ainda muito restrito, alargou-se
a uma parte crescente da população. Portugal passou a participar em programas europeus, como o Erasmus, que permitiu a milhares de jovens estudar noutros países da Europa, abrindo novos horizontes e reforçando o sentido da cidadania europeia. E o país começou também a mudar por dentro, nas suas gentes, nos seus movimentos, na sua demografia. A livre circulação de pessoas abriu novas rotas. Muitos portugueses partiram para outros países europeus em busca de melhores condições de vida, mas Portugal passou também a receber imigrantes que chegaram, sobretudo a partir dos anos 90, e que ajudaram a construir o país que temos hoje. Mas os números contam também outra história. Portugal tem hoje uma das populações mais envelhecidas da Europa. Baixa natalidade, pirâmide etária invertida, aldeias que esvaziaram, desafios que passam, em grande medida, pela cooperação europeia. Políticas de natalidade, integração de imigrantes, valorização de quem já trabalhou uma vida inteira. A entrada na Europa coincidiu com um momento de intensa procura identitária. Quem éramos nós, afinal, neste novo espaço europeu? Artistas como Paulo Arrego e José Saramago fizeram dessa pergunta o centro da sua obra. A pintora produziu neste período obras que interrogam o lugar de Portugal na Europa e na modernidade. Com uma linguagem visual intensa e perturbadora, as suas pinturas combinam memória histórica e crítica social e desafiam quem as vê a questionar-se o que significa pertencer a um lugar e a um tempo. Saramago fez o mesmo através das palavras, que lhe valeram, em 1998, o Prémio Nobel da Literatura. É aqui que a arte encontra a filosofia, porque nem Paulo Arrego nem José Saramago não se limitam a representar a realidade. Interpretam-na, questionam-na e propõem novas formas de pensar o que somos e de onde viemos. A arte, dizia Platão, é uma forma de conhecimento. E talvez seja precisamente nos momentos de grande transformação, como este, que ela se torna também uma forma de resistência. 40 anos depois, Portugal é um país profundamente diferente. Mais moderno, mais conectado, mais aberto ao mundo. A integração europeia não foi uma fórmula mágica. Trouxe oportunidades, mas também exigências. Trouxe crescimento, mas também crises. E há desafios que continuam por resolver. Mas olhar para estes 40 anos é perceber a dimensão do caminho percorrido. Portugal chegou à Europa com estradas por fazer, com uma democracia jovem e uma economia frágil. E foi precisamente nessa Europa que encontrou os recursos, os parceiros e o impulso para se transformar. A história não termina aqui. Somos nós e vocês quem a continua a escrever.